E a gente volta do intervalo com uma entrevista especial com Bruno Sporcati, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que vai falar sobre o maio, né, que tem muitas campanhas aí de combate ao glaucoma. Bruno, muito obrigada pela participação no Jornal do Rio. Eu que agradeço. Bruno, a gente sabe, né, que o glaucoma é uma doença aí que tem o maior índice, né, de cegueira em todo o mundo. Mas como que as pessoas podem diagnosticar a doença? Que tipos de sintomas o glaucoma vem apresentando? Sim. Yasmin, o glaucoma é uma doença de uma estrutura chamada nervo óptico. Essa estrutura é a estrutura que leva a informação do olho para o cérebro. Se esse nervo ele não funciona muito bem, a gente começa a ter um prejuízo na nossa visão. O problema da doença é que ela, nos seus estágios iniciais, ela não dá nenhum sintoma. Então, o paciente, por vezes, tem a doença, às vezes num estágio moderado a avançado, e ele não sente absolutamente nada. Daí a importância do desenvolvimento dessas campanhas que visam chamar a atenção da população de que as pessoas precisam ser examinadas para tentar fazer o diagnóstico mais precoce possível da doença, evitando justamente que ela venha desenvolver os sintomas e algum prejuízo na sua qualidade de vida. Agora, Bruno, quando desconfiar, né, de que a pessoa possa estar, enfim, com uma doença, quando procurar um médico? Sim. Eu acho que todo mundo tem que ficar atento aos principais fatores de risco para a doença. O principal fator de risco é aquele único que a gente consegue tratar, é a pressão intraocular elevada. Esse fator a gente não consegue perceber em casa sozinho. Então a gente precisa ir a uma consulta, o paciente precisa ter a aferição da pressão intraocular realizada junto com o exame de fundo de olho. Esses são os marcos para o nosso diagnóstico. Então, a partir dos 40 anos, todos devem passar por uma consulta anual com o oftalmologista para ser feita a aferição da pressão intraocular. Mas existem outros fatores que vão modular a necessidade de uma consulta mais precoce e uma periodicidade um pouco maior. Um histórico familiar, um paciente de primeiro grau um parente de primeiro grau com a doença, deve chamar a atenção dessa pessoa, ele tem um risco aumentado de desenvolver a doença e precisa passar por uma consulta. Indivíduos com maior idade, então a partir dos 40 anos, quanto maior a idade, maior a probabilidade de vir aparecer a doença, ele precisa ser consultado com regularidade. A população negra tem uma chance 15 vezes maior de vir a desenvolver a doença. Então, essa população com esse risco aumentado merece uma atenção uma atenção maior para vir a realizar essas consultas periódicas a fim de tentar diagnosticar a doença o mais precocemente possível. Agora, Bruno, o glaucoma tem cura? O glaucoma é uma doença que não tem cura, ele tem controle, e esse controle é feito através da redução da pressão intraocular. A gente pode reduzir a pressão intraocular de diferentes maneiras. Em estágios mais iniciais, a gente pode tentar reduzir essa pressão intraocular com um procedimento a laser chamado trabeculoplastia. Hoje, o Conselho Brasileiro e a Sociedade Brasileira de Oftalmologia vem tentando fazer com que essa modalidade de tratamento seja incorporada o mais precocemente possível na nossa terapia. Quando outras formas de redução da pressão intraocular são feitas com o uso de colírios hipotensores, colírios que vão ajudar a drenagem do líquido que preenche o globo ocular ou que vão reduzir a produção desse líquido. Se a gente não consegue um controle pressórico com essas modalidades, seja com laser, seja com o uso de colírios, 1, 2, às vezes 3 tipos de colírios diferentes, aí a gente passa para a terapia cirúrgica. Então, geralmente, a conduta cirúrgica ela é utilizada naqueles casos que foram refratários ao uso da medicação. Então, não são todos os pacientes que precisam ser submetidos a ela, mas é uma das nossas possibilidades. Então, ele não tem cura, mas ele tem controle com diferentes tipos de tratamento. Quanto mais cedo descobrir, melhor, né? Muito melhor. Agora, Bruno, você estava dizendo agora há pouco sobre os colírios, né? Claro que a gente sabe que tem muita gente que faz o uso do medicamento sem ir ao médico, sem uma prescrição. Isso também deve chamar a atenção, né, para a população, enfim, para procurar um médico e só usar quando indicado. A prescrição dos colírios ela é feita única e exclusivamente pelo oftalmologista. Então, a pessoa não pode achar que, tendo feito o diagnóstico e sendo prescrita uma medicação, ela não precisa mais voltar. Nem sempre uma medicação vai conseguir controlar a pressão a vida toda desse paciente. Por vezes, ele precisa ter colírios associados ao tratamento dele. Então, uma vez feito o diagnóstico, uma vez instalado o tratamento, esse paciente precisa manter o acompanhamento regular
para a gente descobrir se o tratamento está adequado, se ele não está tendo uma progressão da doença. Bruno, para não assustar também a população, né, que está assistindo em casa, esses exames devem ser feitos de quanto em quanto tempo, né, para saber se está tudo ok, para fazer aquele check-up geral? Sim. A partir dos 40 anos, todo mundo anualmente deve ser submetido a uma consulta oftalmológica de rotina. A consulta em que vai ser aferida a pressão intraocular, a gente vai ver se está tudo bem na parte mais externa do olho, a gente vai fazer o exame de fundo de olho e, eventualmente, prescrever algum óculos se for necessário. Isso repetido anualmente. Os indivíduos que já têm glaucoma, idealmente de 2 a 3 vezes no ano. E quanto mais avançada é a doença, quanto mais grave é o quadro, aí mais vezes a gente precisa ver essa pessoa ao longo do ano. Por isso a importância, né, Bruno, da campanha aí no mês de maio para alertar e conscientizar a população. O mês de maio é chamado Maio Verde, o dia 26 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Já desde o ano passado o Conselho Brasileiro faz esse tipo de atividade, são as 24 horas pelo glaucoma, com a ideia de trazer essa informação para a população leiga. Mas são informações fundamentais e são os dados aí que a pessoa precisa ter em mente, que precisa ter um acompanhamento regular para tentar o diagnóstico precoce. Bruno, mais alguma coisa a acrescentar que a gente possa não ter abordado? Foi o que você falou, a gente não precisa ficar assustado com a doença ela tem controle, ela não tem cura e a ideia é ser feito um diagnóstico precoce. Uma vez instalada a doença, esse paciente vai conseguir manter a visão dele se ele tiver um acompanhamento regular com o controle da pressão intraocular de uma maneira satisfatória. Mas para isso é fundamental que ele vá ao oftalmologista, que ele procure um atendimento especializado. Obrigada, Bruno, mais uma vez pela participação no Jornal do Rio.